Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a histologia do sistema circulatório. Bom, então, do que compõe o sistema circulatório? O sistema circulatório, ele pode ser dividido em sistema vascular sanguíneo e sistema vascular linfático. O sistema vascular sanguíneo é aquele que promove a circulação do sangue do nosso corpo. E o sistema vascular linfático é aquele que promove a circulação da linfa do nosso corpo, tá? Então, o sistema circulatório é aquele que faz a circulação dos líquidos do nosso corpo. Então, ele é dividido em sistema vascular sanguíneo, que circula o sangue, e o sistema vascular linfático, onde circula a linfa. Nós vamos começar essa aula estudando sobre o sistema vascular sanguíneo, tá? Bom, o sistema vascular sanguíneo, que é aquele que faz a circulação do sangue do nosso corpo, ele pode ser dividido em sistema arterial, sistema venoso, microcirculações e coração. Sendo que o sistema arterial, venoso e microcirculações são os vasos sanguíneos. E o coração é aquele que promove o bombeamento do sangue para os vasos sanguíneos, tá? O sistema arterial é aquele que leva sangue do coração para o restante do corpo. A microcirculação é aqueles vasos que estão na periferia do nosso corpo. E o sistema venoso é aquele sistema que promove a circulação do sangue da periferia em direção ao coração novamente. Tá ok? Nós vamos começar então a ver as características histológicas do sistema vascular sanguíneo, começando pelo sistema arterial. Bom, e para nós entendermos como é que funciona as características dos vasos como um todo, né, tanto do sistema arterial quanto venoso, quanto das microcirculações, nós precisamos nos atentar a algumas estruturas básicas de todos os vasos sanguíneos, tá? Então, de uma maneira geral, os vasos sanguíneos, eles são compostos por todas essas camadas. Então, existe a túnica íntima, que contém o endotélio, que é a primeira camada, que é uma camada de células epiteliais pavimentosas, uma camada simples de células epiteliais pavimentosas. Aí tem a lâmina basal, logo abaixo das células epiteliais, né, do endotélio. Depois vem a lâmina elástica interna, que está representada aqui. Depois vem a túnica média, que é essa aqui, normalmente com células musculares, e a túnica adventícia, que é a camada mais externa dos vasos sanguíneos, tá? Então, de uma maneira geral, os vasos sanguíneos são compostos por essas camadas. Mas agora nós vamos ver que cada um deles apresenta uma especificidade em relação à presença ou ausência dessas camadas, ok? Então, nós vamos começar o nosso estudo pelo sistema arterial, como eu falei para vocês. O sistema arterial, ele é constituído pelas arteríolas, artérias de diâmetro pequeno, artérias de diâmetro médio, também chamadas de artérias musculares, e artérias de diâmetro grande, também chamadas de artérias elásticas. Aqui, nesse slide, eu mostrei para vocês um mapa conceitual de tudo que a gente vai ver, tá? Então, eu já falei para vocês do sistema vascular sanguíneo, das estruturas gerais dos vasos, e falei para vocês que existe o sistema vascular linfático que nós vamos estudar no final da aula. Então, nós vamos primeiro estudar o sistema vascular sanguíneo, que está representado pelo sistema arterial, venoso e microcirculação e coração. Nós vamos começar pelo sistema arterial, que é dividido em arteríolas, artérias de diâmetro pequeno, artérias de diâmetro médio e artérias de diâmetro grande. Nós vamos ver cada uma desses vasos, quais são as suas características, ok? Bom, então voltando aqui à nossa aula, nós vamos começar pelo estudo das arteríolas. Como é que são as características dessas arteríolas? Bom, eu falei para vocês lá anteriormente que todos os vasos
eles apresentam essas características, né? Tem endotélio, lâmina basal, lâmina elástica interna, túnica média e túnica adventícia. Mas nós vamos ver o que tem e o que não tem em cada uma dessas subclassificações, ok? No caso das arteríolas, nós podemos verificar que a arteríola apresenta endotélio, aqui está representando 3 arteríolas, tá? Nessa imagem histológica. Então, a arteríola apresenta um endotélio, que é essa primeira camada de tecido epitelial simples pavimentoso, tá? Essa primeira camada. Então, aqui está o endotélio, logo abaixo do endotélio está a lâmina basal. Todos os vasos vão ter isso, tá? Endotélio e lâmina basal. Mas o que a gente pode ver de característica específica das arteríolas? Olha só qual que é a nossa próxima característica. Endotélio e lâmina basal. A próxima característica é a lâmina elástica interna. Nós vamos ver aqui que nas arteríolas a lâmina elástica interna está ausente, tá? Então nós não conseguimos ver lâmina elástica interna. Outra característica é que a túnica média, que é a próxima camada, a túnica média das arteríolas é essa túnica aqui. Ela é composta por cerca de 2 camadas de células musculares lisas, que são essas células que eu estou desenhando aqui para vocês, tá? Então, podem ver que essa camada, ela é uma camada bem fina, né? Bem simples. Então, tem apenas algumas células musculares lisas nessa camada, ok? E aqui a túnica adventícia a gente nem consegue visualizar nessas arteríolas. Então, essas são as características das arteríolas. Agora, nós vamos estudar as artérias de diâmetro pequeno. Então, as artérias de diâmetro pequeno também apresentam endotélio, que é a primeira camada de células epiteliais pavimentosas. Logo abaixo dessa camada existe a lâmina basal. E a lâmina elástica interna, que é a próxima camada, ela é muito delgada e a gente nem consegue visualizar aqui no microscópio, tá? E outra característica que nós podemos distinguir essas artérias das arteríolas é que a camada média ela é composta por mais células musculares lisas do que lá nas arteríolas, tá? Então, olha só a quantidade, olha só como ela é mais espessa, né? Essa camada de células musculares lisas, enquanto que lá nas arteríolas tinha em torno de 2 ou 3 células apenas, tá ok? E também aqui a gente não consegue visualizar muito bem a túnica adventícia, que é a última camada. Seguindo para a próxima classificação das artérias. Aqui nós temos as artérias musculares, né, que são as artérias de médio diâmetro. Elas são chamadas de artérias musculares porque elas têm uma grande quantidade de camadas de células musculares, vocês vão ver, tá? Bom, então o que nós podemos ver nessas artérias? Elas também apresentam endotélio, como todos os vasos, apresenta a lâmina basal, logo em seguida no endotélio. E uma característica importante é que a lâmina elástica interna, ela é proeminente. Lembra que lá nas arteríolas estava ausente e nas artérias de pequeno diâmetro ela era muito delgada? Olha só, agora nas artérias musculares, essa lâmina elástica interna é proeminente. E o que é essa lâmina elástica interna? Aqui nós temos uma imagem histológica cortada no sentido transversal, mas está mostrando apenas a metade de uma artéria, tá? A lâmina elástica interna é essa estrutura aqui, ó, que apresenta-se como dobrinhas, tá? Então, essa estrutura aqui, nesse aspecto cheio de voltinhas, de dobrinhas, é que se chama lâmina elástica interna. Aqui nessa imagem, que é a imagem histológica também, nós podemos visualizar de uma maneira um pouco menos evidente, mas a lâmina elástica interna está aqui, ó. Se vocês conseguirem acompanhar o meu desenho, ela está aqui nessa região. Dá para ver em algumas regiões que ela está presente aqui. Lâmina elástica interna proeminente nas artérias musculares, ok? A próxima camada, então, que é a túnica média dessas artérias, apresenta muitas células musculares lisas, tá?
Olha só o quão espessa é essa camada. Olha o tamanho dessa camada. Essa é a túnica média. É uma camada muito espessa de células musculares lisas. Ok? Então, a próxima camada que nós vamos ver das células musculares, das células das artérias musculares, é a camada adventícia. A camada adventícia é a camada mais externa das células musculares. Então, aqui, ó, essa artéria está cortada como se fosse no sentido transversal, assim, tá? E aqui nós temos apenas uma porção dela, ok? Então, o que nós temos aqui? Lâmina elástica interna proeminente, que são essas voltinhas. Aqui está a túnica média, que é bem espessa, né, com cerca de 40 camadas. E aqui é a túnica adventícia, tá? Olha só, essa túnica adventícia, ela começou a aparecer agora aqui. Antes a gente não conseguia enxergar, agora ela começou a aparecer nas artérias musculares. E qual que é a característica dessa túnica adventícia? Ela apresenta vasa vasorum, tá? Que são esses pequenos vasos que estão localizados aqui, na túnica adventícia. Por que eles estão presentes aqui nessa região? Gente, porque vocês viram que a camada inteira dessa artéria, ela é muito espessa, né? Ela é muito espessa. Então, o sangue que está passando por aqui, ele não vai conseguir fazer a nutrição de toda ela. Por isso que na última camada, que é a camada adventícia, precisa ter outros vasos sanguíneos para fazer essa nutrição, ok? Então, essas são as características das células, das artérias musculares média, que é uma artéria de médio diâmetro, tá? Agora, nós vamos ver as características das artérias de grande diâmetro, que também são chamadas de artérias elásticas. Então, vamos lá. Lembrando do nosso esquema. Todo vaso tem endotélio, lâmina basal, certo? São as duas primeiras camadas. Ok. O que tem de diferente aqui agora? O que nós podemos ver de diferente é com relação à lâmina elástica interna. A lâmina elástica interna, vamos recapitular, das arteríolas estava ausente, das artérias de pequeno diâmetro, ela era bem delgada, das artérias musculares, ela era muito proeminente, e das artérias elásticas, ela não pode ser facilmente distinguida. Olha só, eu consigo até verificar que aqui existem umas voltinhas, ó, que são representados, que são representados pelas células, pela lâmina elástica interna. Mas por que está escrito que ela não pode ser bem distinguida? Porque olha só, a túnica média dessas artérias, ela tem uma grande quantidade de fibras elásticas. Olha aqui. Não são mais, a túnica média não tem mais aquelas células musculares. Essas células, essa artéria, ela tem muitas fibras elásticas situadas aqui na túnica média e não células musculares. Como essas são fibras elásticas, elas se confundem com a lâmina elástica interna. Por isso que a gente fala que nessas artérias, a lâmina elástica interna não pode ser muito bem distinguida, porque ela se confunde com as demais lâminas, com as demais fibras elásticas presentes ao longo da túnica média, tá? Outra característica da artéria elástica é que ela também apresenta uma camada chamada adventícia. Então, aqui nós temos novamente uma visão da artéria. Aqui está passando o sangue, aqui é o lúmen, aqui está a lâmina elástica interna, que não pode ser muito bem distinguida das demais camadas, das demais fibras elásticas que estão na túnica média, e aqui está a túnica adventícia. Na túnica adventícia das artérias elásticas, também existe vasa vasorum, que são aqueles pequenos vasos que vão nutrir essas camadas mais externas da artéria, porque ela é uma artéria muito espessa. E o sangue que está passando por aqui não vai dar conta de fazer toda essa nutrição. Ok? Pessoal, então, dessa forma, a gente concluiu o sistema arterial. Ai, desculpa, eu coloquei errado. A gente concluiu
o sistema arterial. Nós vimos as características das arteríolas, das artérias de diâmetro pequeno, artérias de médio diâmetro e artérias de diâmetro grande, tá? Que estão caracterizadas todas aqui. Lembrando que todas elas apresentam endotélio e lâmina basal. A lâmina elástica interna, ela vai começando a ser mais desenvolvida à medida que aumenta o diâmetro da artéria, né? Mas aqui na artéria elástica, ela já acaba se confundindo com as demais camadas, né? Como expliquei para vocês. A túnica média, ela também vai ficando cada vez mais espessa à medida que aumenta o diâmetro da artéria, mas aqui na artéria elástica, a túnica média ela é composta principalmente por fibras elásticas, enquanto que nas demais são células musculares lisas. Tá ok? Então essas são as diferenças das artérias. Agora nós vamos começar a falar sobre o sistema venoso. Opa! Bom, então eu mostrei para vocês que nós estamos estudando o sistema vascular sanguíneo, nós começamos a estudar o sistema arterial, agora nós vamos estudar o sistema venoso. O sistema venoso é aquele que transporta o sangue da periferia em direção ao coração, tá? Bom, quais são as classificações então do sistema venoso? Nós podemos verificar que o sistema venoso ele pode ser classificado em veias de pequeno ou médio diâmetro e veias de grande diâmetro. Vamos ver quais são as diferenças. Só lembrando aqui, dessa nossa primeira imagem, que é super importante, que a estrutura geral do vaso é composta por endotélio, lâmina basal, lâmina elástica interna, túnica média e túnica adventícia. Vamos ver quais dessas camadas estão presentes nas veias. Bom, começando então pelas veias de pequeno e médio calibre, eu posso mostrar para vocês que, como eu falei em todas as imagens, essas veias apresentam endotélio, que é aquela camada de tecido epitelial simples pavimetoso. Logo abaixo do endotélio tem a lâmina basal, né? E depois da lâmina basal, aí nós podemos identificar que existe a túnica média, e essa túnica média, ela tem pequenas células musculares lisas, ok? Olha só a quantidade de células musculares lisas que está aqui, tá? Essas células musculares lisas estão presentes aqui também nessa túnica, nessa veia. Aqui é uma veia de médio calibre e aqui é uma veia de pequeno calibre, tá? Então a túnica média está presente aqui. Outra característica importantíssima das veias de pequeno e médio calibre é que a túnica adventícia é a mais espessa e bem desenvolvida das túnicas. Essa informação é super importante porque assim vocês vão conseguir diferenciar uma veia de uma artéria. Então, olha só a túnica adventícia. É essa camada aqui, tá? A túnica adventícia das veias, ela é muito mais desenvolvida. É a mais espessa e a mais desenvolvida de todas as camadas, tá ok? Então, essa é uma característica importante das veias. Uma veia de grande calibre, o que ela vai ter? De novo, endotélio, lâmina basal, tá? Isso vai ter em todos os vasos. Bom, sabendo que ela tem endotélio e lâmina basal, nós vamos verificar agora que a túnica média das veias de grande calibre, ela é muito fina. É essa túnica aqui. E ela apresenta poucas camadas de célula muscular lisa e apresenta abundante tecido conjuntivo, tá? Isso aqui não era observado lá nas artérias. Nas artérias, a maior parte da túnica média era composta por células musculares lisas. Agora nós vamos ver que nas veias tem poucas células musculares lisas, nas veias de grande calibre, e abundante tecido conjuntivo, tá? E outra característica é que a túnica adventícia, novamente, olha o tamanho da túnica adventícia, é tudo isso aqui. A túnica adventícia, ela é tão desenvolvida que ela acaba tendo até feixes de músculo liso, que era uma estrutura que a gente só enxergava
nas túnicas médias, né? E também tem fibras colágenas. E outra característica é que, novamente, ela apresenta vaso-vasório, né? Porque ela é bastante espessa, ela precisa desses vasos sanguíneos nas suas últimas camadas para poder fazer a nutrição, ok? Só mais uma característica das veias de grande calibre é que elas apresentam válvulas em seu interior, tá? O que são essas válvulas? Aqui o Junqueira denominou como válvula também, tá? Mas existe uma diferença anatômica entre valvas e válvulas. Depois a gente pode conversar isso durante a aula. Mas então vamos lá. O que são essas estruturas? Elas são dobras da túnica íntima. Então, observem essa imagem histológica aqui. É uma imagem histológica num corte de um vaso, né, de uma veia. E é como se aqui estivesse passando o sangue, tá? O sangue está aqui, ok? Tudo aqui está passando sangue. E essas estruturas, essas válvulas, elas são dobras da túnica íntima. Qual que é a túnica íntima? É a primeira camada, lembra? Que é endotélio, lâmina basal. Então, essa primeira camada, ela acaba fazendo dobras que se projetam para o interior do vaso, para o interior da veia, tá? E essas válvulas, elas são compostas de tecido conjuntivo e elas apresentam a característica de evitar que haja um retorno venoso, né? Então, o sangue que está passando pelas veias, por causa dessas válvulas, eles acabam não retornando, né? E sim seguindo em direção ao coração, ok? Bom, pessoal, então assim nós finalizamos agora as características do sistema venoso. Nós vimos que tem veias de pequeno e médio diâmetro e veias de grande diâmetro, tá? E nós vimos já as características de cada uma dessas estruturas. Agora, o que eu quero que vocês se atentem? Até agora nós vimos o sistema arterial e o sistema venoso, tá? O que vocês conseguem observar de diferença principal entre esses dois tipos de vasos? Nós verificamos, por exemplo, que nas artérias, normalmente, a camada muscular, que é essa camada aqui, ela é mais desenvolvida do que a camada adventícia, ok? E além disso, nas artérias, a lâmina elástica interna é proeminente nas artérias musculares, nas artérias de médio calibre, tá? Enquanto que nas veias a gente não enxerga isso. Olha, a gente não enxerga essas voltinhas aqui, tá vendo? E além disso, olha só, a camada muscular das veias, ela é menos desenvolvida do que das artérias. E a túnica adventícia, ela é mais desenvolvida. Nas veias, a túnica adventícia é a mais desenvolvida de todas as camadas, tá? Então, essas são as características principais. Por isso que eu vou classificar isso aqui como uma artéria e isso aqui como uma veia, tá? Então, esse desenho aqui só está pintado para vocês identificarem as diferenças. Pronto, então nós terminamos o sistema arterial, sistema venoso. Agora vamos ver as características das microcirculações. Só lembrando da nossa estrutura geral do vaso, contendo endotélio, lâmina basal, lâmina elástica interna, túnica média e túnica adventícia. O que será? Quais dessas camadas que estão presentes na microcirculação? Vamos verificar. Bom, os vasos da microcirculação, eles se chamam capilares e vênulas, tá? E vênulas pós-capilares. Esses vasos da microcirculação são aqueles vasos que estão lá na periferia, tá? São vasos bem pequenininhos. Por eles serem bem pequenininhos, do que é composta a parede deles? Então, a parede deles acaba sendo composta por uma ou duas células endoteliais, tá? Então, olha aqui, nós temos uma vênula, aqui representando, então, o endotélio, que eu falei para vocês que está presente em todos os vasos, endotélio, aqui tem um capilar.
Estou mostrando o endotélio. Logo abaixo do endotélio, que é a célula epitelial pavimentosa simples, logo abaixo de um epitélio, de um endotélio, existe a lâmina basal, certo? Ok. Bom, então, aqui está mostrando para vocês que a parede das vênulas e dos capilares, elas apresentam cerca de uma a três células endoteliais, tá? Então, é uma camada, é um vaso pequeno que tem só uma a três células endoteliais que estão presentes em volta dessa camada, ok? Então, olhem só no nosso esquema aqui no quadro, aqui no nosso mapa conceitual, mostrando a microcirculação. Olha só, ela apresenta só essas camadas, tá? Todas essas outras aqui, ó, a gente não consegue ver nesses vasos de pequeno diâmetro, né? Porque eles são muito pequenininhos mesmo, são muito finos. É onde ocorre, onde eles estão lá na periferia e precisa ter essa camada mais fina. Então, voltando para a nossa aula. Então, essas são as características dos capilares das vênulas, tá? E assim a gente encerra a microcirculação, ok? Assim vocês viram todas as características dos vasos sanguíneos, ou seja, dos vasos que carregam o sangue. Agora nós vamos ver algumas características do coração, que é quem faz o bombeamento do sangue. Bom, o coração, deixa eu só mudar aqui para opção de seta. Bom, fazendo uma revisão então anatômica e histológica do coração, nós podemos verificar que o coração apresenta quatro câmaras, que é o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Entre o ventrículo direito e esquerdo existe esse septo interventricular. Entre o átrio direito e o ventrículo direito existe a válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo existe a válvula mitral, tá? E aqui também tem as artérias que carregam o sangue, trazem o sangue de volta para o coração. Também tem algumas veias que levam esse sangue de volta, que levam o sangue do coração, tá? Então, fazendo um corte longitudinal nessa imagem, né, do coração, nós podemos ver uma imagem histológica do coração, com as mesmas estruturas, tá? Então, aqui nós temos o átrio direito, o ventrículo direito. Aqui nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo existe a válvula mitral, para evitar que o sangue que foi bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo retorne para o átrio esquerdo. Além disso, nesse corte também nós podemos visualizar a artéria pulmonar, a artéria aorta, aqui está a válvula aórtica, que impede que o sangue que foi ejetado do ventrículo esquerdo em direção à artéria aorta retorne, né? Então, essas são as funções dessas válvulas, ok? Bom, nós podemos verificar também que aqui na região, nas paredes do ventrículo esquerdo e direito, algumas vezes serão possíveis visualizar essas invaginações do músculo da parede do coração em direção a essa câmara, tá? Então, como se fossem invaginações aqui dessa parede em direção à câmara do ventrículo. Esses músculos que invaginam para cá são chamados de músculos papilares, tá ok? E aqui só mostrando o septo, então, interventricular, que é esse septo aqui, ó, que está entre o ventrículo direito e esquerdo, tá ok? Bom, pessoal, então, depois de fazer essa revisão anatômica do coração, nós vamos ver qual que é a característica histológica do coração. Bom, então o coração, ele apresenta uma parede com três camadas.
que de dentro para fora nós podemos denominar da seguinte forma: aqui está de dentro para fora endocárdio, miocárdio e epicárdio, tá? É interessante que essas camadas de endocárdio, miocárdio e epicárdio, elas são análogas àquelas camadas dos vasos, que são chamadas de íntima, média e adventícia, ok? Então, nós vamos ver as características histológicas de cada uma dessas camadas. Bom, então, pegando esse corte aqui do coração, essa região, e aumentando e fazendo o aumento dessa área, nós podemos verificar uma imagem semelhante a essa, tá? O sangue está passando aqui dentro, ok? Então, aqui o sangue está passando aqui. Qual é essa camada que está em contato com o sangue? Essa camada que está em contato com o sangue é o endocárdio. O que tem nesse endocárdio? O endocárdio ele é formado por um endotélio contendo células epiteliais pavimentosas simples. Olha só, são as mesmas células que estão presentes lá nos vasos sanguíneos. Lembra que eu falei do endotélio? Primeira camada dos vasos sanguíneos também, a primeira camada do coração em contato com o sangue também são células epiteliais pavimentosas simples, ok? Logo abaixo do endotélio está a camada subendotelial de tecido conjuntivo. E depois dessa camada existe a camada subendocárdica, tá? Essa camada subendocárdica tem tecido conjuntivo frouxo, apresenta também alguns vasos sanguíneos, nervos. E aqui nessa camada de tecido conjuntivo subendotelial é formada por tecido conjuntivo denso, ok? Então todas essas características são características do endocárdio, que é a primeira camada do coração que está em contato com o sangue. Na sequência, nós vamos verificar o miocárdio, que é essa camada intermediária. O miocárdio ela é constituída por músculo estriado cardíaco, que está aqui representado. Então, eu ampliei essa imagem aqui, tá? O sangue está passando aqui. Aqui nessa imagem ampliada, o sangue está passando aqui. Então, aqui está o endocárdio, que eu expliquei anteriormente, e aqui está o miocárdio. Então, no miocárdio existem células musculares cardíacas estriadas, que são todas essas células musculares aqui, tá? Também chamadas de fibras musculares cardíacas. Como essa camada do miocárdio apresenta essas células musculares cardíacas, essa região do miocárdio, do coração, que se chama miocárdio, é que é responsável pelo bombeamento de sangue, tá? Vocês podem visualizar que, inclusive, o miocárdio dos ventrículos, que está aqui, ó, ele é bem mais espesso do que o miocárdio dos átrios. Aqui nos átrios também tem miocárdio, né? Também tem essas três camadas. Só que no miocárdio, aliás, no átrio também tem essas três camadas. Só que no átrio, o miocárdio, ele é mais fininho e no ventrículo esse miocárdio é mais espesso. Por quê? Porque é essa região do coração que precisa fazer a propulsão do sangue para fora do coração, né? Do ventrículo o sangue vai para a artéria, né? Então, por isso que essa região ela é mais espessa de músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco, ele tem alguns envoltórios conjuntivos também, tá? Bastante vascularizados, para que ocorra a nutrição dessa região. Além dessas estruturas que eu estou explicando para vocês, dessas fibras musculares cardíacas, o coração também apresenta outras fibras, outras células musculares cardíacas que são especializadas, células especializadas na condução do impulso do coração, tá? Essas células são chamadas de células de Purkinje. Então, em alguns cortes histológicos, vai ser possível visualizar. Então, aqui está presente, por exemplo, a célula de Purkinje. Se vocês compararem essas células especializadas com as células musculares cardíacas normais, vocês vão verificar
que essas especializadas são mais espessas e têm uma coloração mais pálida quando coradas em HE, quando comparadas às células musculares normais, musculares cardíacas normais. Então, estudando agora a última camada do coração, que é o epicárdio, tá? Nós vamos novamente ampliar essa imagem e visualizá-la aqui, tá? Então, o que é isso aqui, que está aqui? É a porção mais externa do coração, tá? Porção mais externa do coração. Aqui não está aparecendo na imagem o endocárdio, aqui tá, o sangue está aqui, né? Não está aparecendo o endocárdio, aqui está o miocárdio e aqui está o epicárdio, que é a camada mais externa do coração. Esse epicárdio, de fora para dentro, ele é constituído de mesotélio, que também é um epitélio de células simples pavimentosas, assim como o endotélio, tá? Que nós vimos anteriormente. Só que aqui nessa região ele é chamado de mesotélio, tá ok? Logo abaixo do mesotélio existe uma camada de tecido conjuntivo subjacente, tá? Que é essa camada aqui, desculpa, que está aqui logo abaixo do mesotélio, e depois existe a camada subepicárdica. Essa camada subepicárdica contém vários vasos sanguíneos, né? Nós podemos visualizar aqui, nervos também, e esses vasos sanguíneos suprem o coração. E além disso, nessa camada também vocês podem ver várias células adiposas, tá? Tem bastante tecido adiposo aqui que está em volta das artérias, que irrigam a parede cardíaca. Bom, então assim, a gente finaliza o sistema vascular sanguíneo, né? Então, nós já estudamos todo o sistema vascular sanguíneo. Só vou colocar aqui para vocês na apresentação que nós já estudamos o coração, vimos que ele apresenta essas três camadas, o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, que representam as camadas íntima, média e adventícia dos vasos sanguíneos. Agora, nós vamos ver as características do sistema vascular linfático, que é bem simples, tá? A gente já está acabando essa aula. Então, olha só. O sistema vascular linfático, que nós vamos estudar agora, é aquele sistema que promove a circulação da linfa, tá? Por isso que a gente estuda ele separadamente do sistema vascular sanguíneo, que é o que circula o sangue. Quais são as características, então, desses vasos? Bom, eles apresentam endotélio, como eu falei para vocês que está presente em todos os vasos. O endotélio é aquele tecido epitelial simples pavimentoso, ok? Que está presente aqui, que está em contato com a linfa que está passando por aqui, ok? Logo abaixo do endotélio tem a lâmina basal, tá? Só que aqui, a lâmina basal dos vasos linfáticos é uma lâmina basal incompleta. Então, ele já é um vaso bem mais simples do que os outros que nós vimos. E, além disso, ele não apresenta uma separação clara entre as túnicas íntima, média e adventícia, tá? Então, eu nem consigo ver o que tem aqui em volta desse vaso, porque não existe essa separação clara, ok? Comparem aqui, por exemplo, um vaso linfático, que está aqui, com uma veia, que está aqui, tá? Lembrando das características, veia tem endotélio, tem lâmina basal, a túnica média apresenta células musculares, mas a túnica adventícia é muito mais desenvolvida. E aqui um vaso linfático, tá? Que é um vaso que é bastante incompleto em questão de complexidade, com relação à quantidade de camadas que ele tem. Apresenta apenas a camada endotelial e a lâmina basal é incompleta. Vocês vão poder visualizar que os vasos linfáticos, eles apresentam válvulas no seu interior, tá? Então, aqui eu tenho um corte transversal de um vaso linfático, e vocês vão visualizar que ele apresenta válvulas também no seu interior. Aqui, novamente, ó, um corte longitudinal de um vaso linfático, tá? Aqui dentro está passando a linfa, ok?
e esses vasos apresentam válvulas em seu interior. E essas válvulas também servem para que essa linfa que está indo em uma direção, ela não retorne, tá ok? Então essas são as características do sistema vascular linfático. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Nós visualizamos então agora todas essas características e encerramos esse nosso mapa conceitual. Bom, agora só para passar para vocês os exercícios de fixação, o exercício de fixação que vocês vão fazer em relação ao portfólio são dois, tá? Tem exercício de fixação e tem bônus dessa vez. Bom, o exercício de fixação, vocês vão desenvolver um mapa conceitual sobre as características de cada vaso e depois vão procurar uma imagem ilustrativa de cada vaso, tá? Tentem procurar imagens que eu não mostrei nessa aula, para que vocês consigam diferenciar o que são cada um desses vasos e tentar classificar os vasos que vocês encontrarem. E como bônus, já que vocês estão fazendo o curso de medicina, vocês vão procurar como que se faz a sutura dos vasos, tá? Dos vasos arteriais, ok? E assim vocês vão descobrindo já aos poucos e tentando se engajar nessa prática médica. Na aula prática, vocês vão poder estudar as lâminas histológicas com as monitoras. E essas lâminas aqui são as lâminas que vocês vão visualizar no microscópio, que são lâminas de vasos sanguíneos que vocês vão tentar classificar, né? Que tipo de vaso que é esse, se é do sistema arterial, venoso, microcirculação, enfim, e quais são esses vasos, tá? Então tem várias lâminas histológicas para vocês visualizarem, que estão aqui que eu vou passar rapidinho. E aqui são as referências do texto e das imagens, ok? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço.